Qual é esse assunto? Nós vamos falar hoje sobre o funcionamento do intestino. Né? Foi um tema que as pessoas estão pedindo, perguntando, né? Algumas pessoas já mencionaram, Laís, fala sobre o intestino, sobre o funcionamento, e a questão é sobre o que é um bom funcionamento intestinal, né? Ou a pergunta oposta que as pessoas fazem, será que eu tenho uma constipação intestinal? O que é ser constipado? Então, uma reflexão, algo que todo mundo faz, né? A defecação, a evacuação, mas que nem todo mundo fala sobre e por vezes sofre com essa questão, né? Constipação é algo que demora para se realizar? O que é a constipação? Exatamente. Para definirmos o que é uma constipação intestinal, nós temos 3 pilares para as pessoas pensarem. Uma é a frequência, né? Então, muitas pessoas pensam, a quantidade de evacuação é o que define se há uma constipação ou não? A evacuação, ela é normal até 3 vezes ao dia ou 3 vezes por semana. Então, é muito variado, né? Só pela frequência, nós não conseguimos dizer se a pessoa tem uma constipação ou não. Então, tem pessoas que podem evacuar até 3 vezes ao dia, 1, 2, 3, ou até 3 vezes por semana, ou seja, dia sim e dia não. O que mais nós temos que considerar? Os sinais e sintomas durante a evacuação. Se a pessoa evacua todos os dias, mas ela evacua com dor, realizando muito esforço, se ela tem lesões ao evacuar, sangramento presente nas fezes, isso também caracteriza uma constipação. Porque tem pessoas que evacuam todos os dias, né? Então elas todos os dias têm o desejo de evacuar, vão ao banheiro para evacuar, mas fazem muito esforço para que as fezes possam sair. Às vezes até nem consegue, né? Exatamente. Então isso é considerado também uma constipação. Nós não podemos considerar apenas a frequência de ida ao banheiro, tá? E também os sinais e sintomas. Então pode ser saudável uma pessoa evacuar todo dia e como não também evacuar. Então, exatamente. Depende de cada organismo. Depende de cada organismo. A alimentação, as atividades do dia a dia influenciam bastante nisso, nesse padrão, né? Idealmente, se a pessoa conseguir evacuar todos os dias, sem esforço, com uma boa consistência das fezes, com um bom formato das fezes, esse é o padrão ouro, assim. Mas não necessariamente precisa evacuar todos os dias para ter um intestino saudável. E nem as 3 vezes. E nem as 3 vezes ao dia. Agora, e se passar de 3, aí já... Exatamente. Um outro problema. Aí você tá comendo demais e o corpo tá liberando. Exatamente. Tem uma coisa que explica bem isso, que é um reflexo que nós temos de evacuação. Então, tem pessoas que elas têm esse reflexo normal, muito bom, e algumas pessoas têm ele de forma hiperativa. Então, como funciona isso? Quando nós nos alimentamos, o alimento ele chega ao estômago e ele pode estimular o funcionamento do intestino. Então é como se o estômago estivesse avisando, olha, está chegando mais alimento, vai fazer a formação do bolo fecal, então eu preciso de espaço, né? Por isso, algumas pessoas, elas sentem a necessidade de evacuar sempre após as principais refeições. Isso pode ser normal, desde que não seja algo exagerado, de que não seja algo hiperativo. O que seria hiperativo? A pessoa que a qualquer refeição, a qualquer lanchinho, tem esse desejo evacuatório muito intenso, por vezes até com urgência, e acompanhado às vezes de cólica, de dor. Isso pode ser um sinal de um intestino irritável, de uma desbiose, ou seja, uma fermentação excessiva ali no intestino, e normalmente vem acompanhado de fezes mais amolecidas. Então, o excesso, ele também pode ser ruim, principalmente se ele estiver acompanhado desses sintomas, né? A intolerância também pode acontecer. Isso. Eu vejo quando eu como muito queijo, tem muita gente que é assim, Isso, depois de uma certa idade, não sei se muda, come muito queijo, é batata. Parece que mexe o... Isso, bem colocado. A intolerância a alguns alimentos ou alergia a alguns alimentos também pode causar essa irritação no intestino e causar, por vezes, essa hiperatividade do intestino, ou seja, um intestino que está sempre querendo expulsar, né, o que está ali dentro dele, porque se a pessoa tem alergia, tem uma irritação àquele alimento, ele quer jogar fora, né, ele quer fazer com que a pessoa elimine. Então, isso também pode ser uma causa desse excesso, né, de desejo evacuatório e, às vezes, até mesmo com urgência, aquela pessoa que não consegue adiar. Ela sente aquilo de forma muito intensa e ela precisa imediatamente eliminar as fezes. E quando a pessoa, o indivíduo, só consegue fazer num determinado lugar, já é problema psicológico. Mas... É frescura mesmo, porque você que tá com dor de barriga, qualquer lugar é lugar, né? Não dá pra ficar pensando. Mais ou menos, não, mais ou menos. Gente assim, né? Exatamente. Só consegue na casa dele, só consegue no... Isso acontece em
com muitas pessoas, né, em ambos os sexos. Nós percebemos que isso acontece mais no sexo feminino do que no sexo masculino. É uma questão, por vezes, até mesmo cultural, né? Por quê? O que acontece? Nós temos uma região no nosso cérebro que ela é responsável por uma evacuação, por uma micção, vamos dizer assim, social. Então, nós aprendemos que existem locais que são inapropriados para nós eliminarmos, né, os nossos dejetos ali, urina, fezes. Isso aconteceu na evolução do ser humano, né? Porque senão nós... Imagina, ia fazer em qualquer urinar lugar, e evacuar em qualquer lugar. Então, existe uma região do cérebro que ela é responsável por isso. Só que, por vezes, essa região ela está muito estimulada, né? Por isso que nós temos que tomar cuidado com as crianças, quando nós vamos fazer o desfraude das crianças, quando nós vamos ensinar as crianças, né, o local de evacuar, de urinar, sobre o que é as fezes, o que é a urina, porque às vezes nós criamos frases, né, ou comportamentos que vão deixando essa região excessivamente estimulada. Então, aquela coisa de, esse cocô tá cheirando muito ruim, que cheiro ruim, fez cocô, nossa. Então, assim, trazer isso toda de uma forma negativa, né, no sentido de, é feio, né, que cheiro ruim, tá chamando atenção. Então, isso às vezes inibe a pessoa a eliminação de gases, de flatos e também das fezes em locais que ela perceba que pode ter gente por perto, que ela perceba que talvez não seja um ambiente que ela considere seguro, né? Então, isso é uma questão que pode ser trabalhada também com os indivíduos, porque tem pessoas que isso se torna um problema. Vai viajar, fica 5 dias, 6 dias sem evacuar, e fica sem evacuar sentindo dor, sentindo cólica, mas que não consegue eliminar, porque depende do cérebro entender que ali é um local seguro, vamos dizer assim, né, para evacuação. É você, né, Jean, que tem umas frescuras de vez em quando. Eu aqui, não, né? frescura nada. Se eu vejo que sai correndo aí, eu já volto. Se eu tiver, não me castigo, não. Se tiver precisando, eu já vou no primeiro. Eu até tenho uma situação que eu já levei ao ar, até meio constrangedor um pouco, mas eu desmaio às vezes. Eu já desmaiei evacuando. E não é a primeira vez. Mas o que aconteceu? Que a alma sai junto? Não, eu percebia que quando eu comia muito perto de dormir, e daí eu acordava de madrugada e eu ia no banheiro. Pelo excesso de dor, daí minha mulher já sabia, minha mulher já ficava atenta. A hora que eu levantava, eu já gritava, morro. Gritava não, né? Eu gritava com a minha força que eu tinha. Morro. Eu já tava vendo Deus me chamando já, e eu lá, sem limpar ainda, porque Deus chamando, eu desmaiar. Eu teve recentemente, foi umas 3 semanas, eu quase vi estrela de novo. Ainda bem que você ouvia Deus chamado, não a privada. Mas ainda bem que todas as vezes minha mulher, ela estava comigo. E ela sabe, quando eu vou no banheiro de madrugada, eu comendo. Já sabe que talvez outras pessoas estejam ouvindo e também já tenham passado por essa situação. E vale a pena, assim, uma investigação, chamar atenção para isso. Porque seria um pouco complexo explicar aqui, mas o funcionamento do intestino, que depende do sistema nervoso, eles têm ali como ligação um nervo, que é o nervo vago, que ele pode, de uma certa forma, dar essa sensação de uma cólica intensa, de dor, mas ele também mexe com o nosso sistema nervoso, ele causa outros sintomas, né? Que são sintomas neurovegetativos que nós falamos, que é essa queda da pressão, essa sensação de queda da pressão arterial, sensação de desmaio, náusea, sudorese intensa. Então, por vezes precisa investigar o que está estimulando isso, né? Porque essa é uma situação que vale a pena dar uma olhadinha. Sim, eu já cheguei no médico tudo pra saber. Ele falou que por conta da situação de comer muita coisa antes de dormir. Porque depois que eu comecei a fazer a academia, faz um ano, depois que eu comecei, não tive mais. Eu fui ter esses dias, mas por quê? Porque eu acabei comendo coisas que demorou pra digerir, provavelmente. Demorou pra digerir, porque eu não consegui comer antes, daí tive que dormir, daí aconteceu isso. Mas nesse período que eu estava fazendo academia, seguindo uma alimentação certinho, comendo bem antes de dormir, não aconteceu mais. Tanto é que eu até estranhei, eu falei, poxa, fazia uns 3 anos que não acontecia. E voltou a acontecer por conta disso, mas eu percebo, toda vez que come muito, come um alimento gorduroso, tal, dá essa... Isso, exatamente. Doutora Laís, temos interação com o nosso ouvinte aqui, a Denise. Quando meu marido teve AVC, ele ficou 8 dias sem ir ao banheiro, precisou fazer lavagem no hospital. O médico falou que
a pessoa que fica muito tempo sem evacuar não pode tomar laxante por via oral, procede? Procede. Assim, o laxante, ele é uma solução para alguns momentos, né, os medicamentos laxativos, mas ele provavelmente formou um fecaloma, né, que são aquelas fezes que ficam muito rígidas, muito endurecidas, né. Então, se você tomar um laxativo, isso vai provocar um aumento do peristaltismo naquele momento, né, então, ou seja, vai provocar movimentos nas alças intestinais, só que se as fezes estiverem muito endurecidas, isso vai provocar intensa dor, intensa irritação e não vai facilitar essa eliminação. Então, a lavagem, ela vem, né, hidratando de uma certa forma aquelas fezes, amolecendo aquele conteúdo que ficou ali parado, né, um bolo fecal rígido, para que possa ser eliminado adequadamente. É por isso que a pessoa, quando tá com... assim fala que é enfesada, porque vem de fezes, né? Que tá com muita fezes e fica irritada, né? Exatamente. Então, aí entra numa questão importante. Por que o nosso intestino, ele precisa funcionar bem, né? Qual a importância de eu estar aqui falando do intestino hoje? Primeira coisa, a pessoa que está nos ouvindo, que não tem um bom funcionamento intestinal, ela sabe disso. É uma pessoa que cursa com dor, distensão abdominal, dor para evacuar, por vezes formação de hemorroidas, de fissuras anais. Então, tudo isso, por si só, já é muito ruim. Mas o nosso intestino, ele tem uma ligação direta com o nosso cérebro. O intestino, ele é responsável por liberar uma série de hormônios, uma série de substâncias que vão metabolizar muitas coisas do nosso corpo. E nós costumamos dizer hoje, né, com bom entendimento, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Eu ia falar o cérebro na barriga. Isso. Né? Então, assim, a não evacuação, a dificuldade para evacuar, a constipação, ela faz com que deixe de liberar hormônios, né, importantes para o sono, importantes para o nosso bem-estar, e aí sim a pessoa fica com uma irritabilidade e também uma diminuição da imunidade. Isso também, o intestino da pessoa que, assim, cronicamente é constipada, ele facilita uma série de doenças crônicas. Então, hoje nós sabemos muito disso. Por exemplo, o câncer é uma coisa que se fala muito, né? O funcionamento intestinal e a relação com o câncer. Porque é um intestino que ele está sempre num processo inflamatório. Tá? Então, o intestino que não funciona bem é a pessoa que é constipada, como eu falei, ou também a pessoa que tem uma inflamação nesse intestino, que é a pessoa que evacua excessivamente, que tem as fezes muito amolecidas, com aspecto de diarreia. Também isso é ruim, né? Então, os dois extremos são ruins. Fezes muito endurecidas, sempre em bolinhas, achatadas. Tem pessoas que evacuam e as fezes parecem uma fita, elas ficam achatadas. São sinais ruins de evacuação. E as fezes extremamente amolecidas, aquosas, também são sinais ruins. E eles facilitam uma série de doenças. Por isso, não dá para simplesmente, meu intestino é ruim mesmo, ignorar, vou tomar medicamento por conta, vou tomar laxativo por conta. Isso é muito ruim. Tem que ficar muito ligado às fezes, porque ela diz muito de como tá o seu intestino, alguma mudança drástica, coisa que não tá habitual, é de questão de investigar mesmo. Exatamente, perfeito. Apesar de não ser tão bom, né, ficar de olho, né? A gente aprende, crianças aprendem, né? Eu nunca fiz isso com meu filho, mas é dar tchau pro cocô, né? Tchau, cocô. Isso, exatamente. Essa é uma forma educativa de você falar, tá tudo bem, né? Olha que bom, você evacuar faz bem, né? Fazer cocô faz bem. Então, trabalhar isso com as crianças para que elas normalizem a evacuação e não fiquem querendo esconder, né? Sim. Então, isso é realmente importante aí com as crianças. E fique atento, sempre que for evacuar, antes de sentar na privada, veja se não tem nenhum animalzinho lá, porque pode subir ratos pelo esgoto, viu? Isso acontece muito também. Oh, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com você, mas isso aí é perigoso também. Tem histórias aí. Isso é normal acontecer mesmo. E eu quero deixar aqui uma mensagem, né? Que assim, as pessoas que têm essa dificuldade, então existe tratamento, existe como buscar, né, uma melhora. O nosso intestino, ele gosta de hábito, né? Então, tem várias dicas para isso, né? Para criar hábitos intestinais. Existe massagem abdominal, técnicas respiratórias, posição para evacuar. Então, uma série de coisas que, às vezes, com uma simples orientação, já muda esse padrão evacuatório da pessoa, e isso vai mudar muitas coisas na vida da pessoa. Seja em relação a comportamento, a irritabilidade, a dor, né? Como você
passa o seu dia ali mesmo, ou mesmo futuramente interfere aí na possibilidade ou não de algumas doenças crônicas. Você abandona o celular e concentra mais no produto. Exatamente, aí, viu? celular no banheiro. Celular, fica lá só prestando atenção ali no celular que no banheiro tá dando muita hemorroida também, porque a pessoa fica sentada lá muito tempo, esquece da vida. Tem casos também de hemorroida por conta da pessoa. Exatamente. Mas só pra finalizar esse assunto, a nossa privada ela não é tão certa pra gente, né? Porque eu falo que o ideal é a perna ficar meio que em grau de 90. Isso. Né? Se os ouvintes quiserem, a gente pode até depois falar um pouco mais sobre isso. Eu posso, né, no outro dia complementar. Mas quando nós sentamos, nós ficamos, o nosso tronco, né, e o nosso quadril, a nossa coxa, normalmente fica num ângulo de 90 graus. Então, para as pessoas poderem entender... Fica em L, né? Isso, exatamente, Marquinhos, perfeito. E aí a pessoa... Tem pessoas que sentam assim e conseguem evacuar tranquilamente, porque o intestino está funcionando bem, porque os músculos estão relaxados. Para as pessoas que têm dificuldade, que sentam e tem que fazer muita força e tudo mais, é importante, vende-se, ou ela pode adaptar, um banquinho que se chama banquinho de cócoras ou banquinho para evacuação, para elevar os pés. Ficar na ponta dos pés, simplesmente, não é o ideal, porque nós não conseguimos relaxar. Então a pessoa precisa pisar em alguma coisa, imagina um suporte ali perto do vaso sanitário, uma caixa, né, ou um banquinho ali elevado, para que o joelho fique mais alto do que o quadril. Isso vai fazer com que a musculatura que passa ao redor do intestino relaxe, e é dos pontos, uma das coisas que pode facilitar a evacuação. Mas para isso a gente precisa ver se os outros pontos estão bem alinhados, né? Porque não adianta ajustar o banquinho, a alimentação tá ruim, ou a respiração tá ruim, ou o trânsito intestinal estar ruim por um excesso de laxativo, esse tipo de coisa. Perfeito. Doutora Laís, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Ajudou muita gente aí final de semana. Então, portanto, prestem atenção, viu? Analisar mais aí nas coisas que você faz no dia a dia, né? Prestar mais atenção no seu corpo, que dá alguns sinais importantes, né? Pra gente, de repente, poder resolver alguns problemas. Sim, perfeito. Valeu, Laís. Obrigada. Ótimo final de semana.